Um jogo cheio de polêmicas, com 5 expulsões, o jogo com mais expulsões no Campeonato Brasileiro até aqui, com pênalti, não foi, não foi. O David Braz, que foi expulso mesmo no banco de reservas, ele falou sobre o Rafael Claus, e a gente vai falar sobre isso também. E com 5 minutos de jogo, houve uma reclamação não só minha, mas de todos que estavam ali no banco, que a gente achou que era um lateral nosso. E a gente fez uma reclamação com o quarto árbitro, que estava mais próximo que o Rafael Claus. Até não reclamamos, não cobramos muito do Rafael Claus, porque ele estava longe da jogada. Então falamos com o quarto árbitro. Enfim, fizemos uma reclamação. Ele sai ele vai lá até o banco. No quarto árbitro não falou com ele, não tinha falado nada com ele, não tinha pedido para ele se posicionar. E ele tomou a decisão de me chamar e me dar um amarelo. As câmeras estão ali, eu torço porque as câmeras tenham pegado tudo isso, porque é a única coisa que eu tenho. Porque agora ele tem a súmula, ele vai colocar lá que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, como já aconteceu. No primeiro turno ele me expulsou e colocou na súmula que eu tinha ofendido. E não aconteceu. Eu não fiz nenhuma, não me posicionei, deixei quieto e continuei trabalhando, e, enfim. E agora, dessa vez, mais uma vez, ele cometeu isso, entendeu? Então, assim, eu estou sendo perseguido pelo Rafael Claus por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, um jogo, quando eu atuava no Santos, Corinthians e Santos, eu fui expulso porque um amigo dele, que é ex-árbitro, não lembro agora o nome do árbitro. Flávio Rodrigo Guerra, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe, e ele achou que eu que estava na jogada, acabou me expulsando. Na hora do jogo, foi visto isso, que ele se enganou, que me expulsou errado, expulsou um jogador errado. Depois do jogo, ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar isso na federação, o comitê de arbitragem na época, consegui provar que não fui expulso por conta disso, com as imagens, até mesmo com algumas imagens do Bandeira falando que fui eu que tinha cometido o pênalti, enfim. E aí no ano seguinte o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele e que eu não ia... Em 2016, eu lembro muito bem, em 2016 ele falou isso daí pra mim. E eu deixei quieto, não liguei, mas desde lá o Rafael Claus começou a pegar no meu pé. Toda vez que eu falava com ele, que é coisa normal de ter uma discussão dentro de campo, ele sempre aplicava um amarelo pra mim ou era muito rígido comigo. E agora não está sendo diferente, cada vez mais pior. Agora ele está, hoje, como eu falei, todo mundo viu, com 5 minutos de jogo, o banco todo levantou para reclamar com o quarto árbitro e ele acabou me escolhendo e quando ele me deu o amarelo, logo em seguida eu falei exatamente isso. Você está de marcação comigo. E ele foi lá, levantou o outro amarelo e me deu o vermelho. Somente isso. Acho que as câmeras estão aí. Eu acredito que as câmeras tenham pegado o que eu falei. Em nenhum momento eu ofendi. Agora estamos na torcida para ver o que ele... Na torcida não, né? Eu já até sei que ele vai fazer alguma coisa, escrever na súmula que eu ofendi, que alguma coisa, para se defender. E eu estou na torcida que as câmeras tenham pegado para mostrar o que eu fiz. Tá bom, então, olha, a gente mostra que foi o jogo com mais expulsões nesse Campeonato Brasileiro. 5 expulsões, com o David Braz, que foi o primeiro a ser expulso no banco de reservas. A gente olhou a súmula aqui, já vai falar sobre. E na rodada 13, na vitória do Botafogo sobre o Internacional, foi um jogo com 4 expulsões. E na súmula ele diz exatamente isso, que reclamou assintosamente e depois que insiste na reclamação. Então ele dá o primeiro cartão amarelo, como insiste na reclamação, ele dá o segundo amarelo e aí expulsa o David Braz. Existe isso de um árbitro ter algo diferente com um jogador específico? Claro que existe. Um olhar diferente para esse jogador? Claro. Isso é confirmado por jogadores e ex-jogadores e por ex-árbitros. E isso é um erro do árbitro? Isso é um problema do ser humano. Não tem como resolver. Ao final, árbitros e jogadores convivem com muita frequência e as relações de antipatia e simpatia, elas vão se formando, vão se desenvolvendo, algumas vezes vão ficando melhores e outras vão ficando piores.
E aí tem tudo a ver o ambiente do jogo de futebol aqui no Brasil, a forma como o contato existe entre jogadores e árbitros e assistentes, quartos árbitros, técnicos e quartos árbitros, técnicos e árbitros. Sempre, se a gente for ver, se fizer aí uma... É que nessa entrevista longa do David tem um caso específico, né? David versus bem entre aspas, né? Um árbitro que foi o que apitou o Fla-Flu desse fim de semana. Mas existem outros casos de jogadores que sabiam que seriam expulsos ou tomariam cartões amarelos de um determinado árbitro. O Zé Elias conta histórias aqui repetidas, que tinham 1 ou 2 árbitros, acho que não passava de 2, que já o avisavam no túnel: você sabe que hoje você vai ser expulso. Ele já falou, ele já contou essa história aqui diversas vezes. Então, é claro que existem, eu acho que, características das relações humanas que não deveriam ser levadas para o ambiente de jogo de futebol, no caso de árbitros e atletas. Mas não tem como. Não dá. Não são máquinas, nem os árbitros e nem os jogadores, obviamente. Aí a cara do Diniz é muito boa, só esperando, né? Ele fica olhando ali bem quietinho, com aquele olhar, dá uma boa figurinha de WhatsApp, o Zupac gosta muito disso. Ô Zupa, e aí o Rafael Claus, além dessa polêmica com o David Braz, você pode falar sobre isso também, mas foi muito polêmico durante o jogo inteiro e desagradou tanto os torcedores do Fluminense quanto os torcedores do Flamengo, os jogadores e as diretorias também. Em relação ao Braz, eu acho legítima a reclamação dele. Se ele se sente prejudicado dessa forma, acho legítimo que ele exponha. Tecnicamente, né? Tecnicamente, a impressão que dá é que o Claus tem um motivo para expulsá-lo, porque se o atleta reclama, é passível de amarelo. E se o atleta continua reclamando, continua sendo passível de amarelo. 2 amarelos, tchau. Então, assim, do ponto de vista técnico, do cumprimento da regra, possivelmente, se as coisas foram como o Claus escreveu e como o David falou, ele não está errado tecnicamente. A questão era necessário ser tão rígido com 5 minutos de jogo? O cara está no banco. Sim, não existia outra forma de controlar a situação. E aí entra a relação pessoal. Talvez, eu não sei, né? Talvez, pela relação pessoal, o Braz respirou, cartão, o Braz respirou mais forte, 2 cartões. Isso não é legal, né? A gente vê recentemente do episódio do Hulk com o Daronco, que nunca ficou muito claro o que eles acharam que aconteceu, porque não foi transparente. O Daronco tem que pagar algumas cestas básicas, né? Sim. Mas não esclareceram nada. Eles simplesmente falaram, foi um mal-entendido, a gente vai pagar aqui cestas básicas. Então, acho que fica esse alerta. Acho o Claus o melhor árbitro do país. Estivemos aqui com o Daronco e com o Claus, os dois no Bola da Vez. Eu participei das 2 gravações, são 2 pessoas bem legais, pude conhecê-los, né? A gente conhece poucos árbitros, só quando a gente trabalha com eles ou quando a gente participa de gravações. Sim. E são 2 caras legais, mas enfim, se essa conduta de fato aconteceu com o Braz, é algo que não deveria acontecer, e acho muito legítimo que ele exponha como ele expôs, né? Com dados, com a linha cronológica. Agora, sobre a arbitragem do jogo em si, eu acho que existiram acertos e erros, então eu acho que todas as reclamações, todas elas não fazem sentido. Algumas sim, outras não. Por exemplo, eu acho que o pênalti foi, na minha visão, ele foi bem marcado. Então vamos colocar o pênalti pra gente dar uma olhada. Coloca o pênalti. Falha grave do Santos, né? E aí são dois instantes, né? Tem o empurrão do Léo Pereira e tem a ação do próprio Santos depois do empurrão do Léo Pereira. Para mim, o pênalti aconteceu. Qual foi o pênalti? Foi quem fez o pênalti? Pois é, sabe que Santos ou Léo Pereira? Na hora do jogo, para mim foi pênalti do Santos. Agora, cada vez que eu olho mais, quanto mais eu olho, mais eu acho que foi o Léo. Mas, enfim, um dos dois, para mim, fez o pênalti. Agora, por exemplo, no segundo tempo, é que esse lance não é comentado porque saiu o gol do Fluminense que a gente mostrou há pouco. Sim. Mas, sim, 10 segundos antes daquela longa troca de passes do Fluminense no segundo gol, o Caio Paulista, ele entra com a bola em diagonal, o Davi Luiz dá uma gravata quase, dá uma cotovelada quase do pescoço do Caio Paulista, e ali o Claus, ele não vê. É que o lance seguiu e o Fluminense fez o gol, porque se a bola vai para a lateral no lance morto, possivelmente a equipe de VAR chamaria o Claus para olhar. Então acho que o Fluminense deveria ter tido um segundo pênalti marcado, que não mudaria em nada porque saiu o segundo gol. Agora, sobre as expulsões,
eu acho que foi muito confusa. Assim, o Marinho não precisava ser expulso, o Manuel não precisava ser expulso, talvez o Felipe Melo merecesse ser expulso, e o Caio Paulista e o Cebolinha também não precisavam ser expulsos. Acho que era possível administrar de outra forma. Acho que em algum momento da confusão o Klaus perdeu o controle. Nem o Cebolinha, quando ele pega no pescoço do dava Caio pra controlar de Paulista, o outra Caio forma. Paulista meio que tenta dar uma cabeçada. Eu acho que, de novo, conceitualmente, ela se explica. Mas eu acho que dava para controlar de outra forma. Eu acho que naquele bolo o Klaus perdeu um pouco o controle da situação. E ele é um cara que costuma ter o controle dos jogos. Sim. E aí foi uma surra de cartão vermelho. Eu acho que dava para controlar. Ele até sai de perto, né? Tem uma hora que ele vê ali, essa briga aqui eu vou deixar, ver qual é. O Felipe Melo e o Davi Luiz, o Felipe chamou o Davi para briga. A impressão foi essa, E aí que vai pra limpo, cima. então. E aí tentam ali, o pessoal do deixa disso. André, foi pênalti aquele lance? Foi pênalti, se não foi do Léo, foi do Santos. Então, não acho que haja nada a questionar a respeito do pênalti para o Fluminense, que origina o primeiro gol. Em relação à parte disciplinar, eu sempre que estou assistindo esses jogos e você percebe, às vezes, que determinadas partidas começam a tomar um caminho ruim. Sim. Né? É claro que isso acontece mais vezes quando existe rivalidade, quando existem problemas anteriores que são levados para o campo num próximo jogo. Mas eu sempre procuro pensar que tem um cara tentando fazer o seu trabalho, aí não importa se ele é bom, se ele é ruim, se os atributos desse árbitro são na parte técnica ou na parte disciplinar, ou se você gosta dele ou não. Não é isso. Tem uma pessoa tentando fazer o seu trabalho, que é mediar uma partida de futebol em todos os seus aspectos. É um trabalho muito difícil, talvez no futebol não haja trabalho tão difícil quanto esse. Sim. Hoje existe ajuda eletrônica, mas no final das contas o cara está ali sozinho. E no aspecto disciplinar, muitas vezes, ninguém quer que as coisas terminem bem. Sim. Ninguém. Para não dizer o contrário, para não dizer que há jogos de futebol no Brasil com infeliz frequência em que você percebe que o objetivo, uma parte do objetivo é bagunçar o coreto. Sim. Porque aí você consegue algumas coisas, você se coloca em posições de vantagem e isso é muito ruim. E isso é muito próprio do futebol aqui na América do Sul e dentro da América do Sul, o futebol brasileiro. Mas é atribuição dos jogadores de futebol ajudar o árbitro a apitar? Não é atribuição, mas deveria ser parte das intenções de jogadores aqui no Brasil. Não vou citar nomes, não é necessário. Acho que os cartões foram exagerados. Concordo com o Gustavo em algumas coisas ali. Acho que no momento que o jogador põe a mão no outro de maneira agressiva, tem que ir embora. Se chamar para briga, tem que ir embora também. Só que você percebe, o jogo inteiro é rodinha, o jogo inteiro você percebe que existe um jogo e uma briga. Um jogo e uma briga. As coisas são paralelas. E isso não é bom.